Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje eu vou tratar de mais um transtorno aí que muitas crianças acabam passando, que é o TDA. Então, roda a vinheta. Bom, algumas características do TDA você vai perceber no seu filho, né? Questões como desorganização, quando a criança está muito irritada, não consegue fazer coisas organizadas, faz muita bagunça em determinados ambientes, existe uma grande falta de atenção em realizar determinadas tarefas. Então sempre fique de olho para ver se o seu filho não tem esse tipo de transtorno. Normalmente muitas crianças acabam tendo determinadas coisas e os pais só percebem depois. Porém, consequentemente, conforme a criança for crescendo, ela vai ter algumas dificuldades em realizar determinadas tarefas. Aí que existe a preocupação dos pais em buscar um profissional que possa te ajudar nessa hora. Justamente porque o seu filho, ao passar pelo processo de aprendizagem, ele vai ter muitas dificuldades, tanto com relação a conhecer figuras, a organizar objetos, pois afinal, hoje em dia, as crianças, como elas estão muito mais tecnológicas e veem muitos desenhos, você vai perceber que elas acabam ficando bastante irritadas com algo simples. Às vezes acabou a bateria do celular, às vezes acabou a luz, e isso faz com que todo o contexto da cabeça da criança acabe passando ou deixando ela muito mais irritada. E tarefas muito simples, como organizar alguns brinquedos, guardá-los, faz com que esta criança acabe ficando irritada. Aí que existe o diagnóstico de um especialista. Que você busque um médico pediatra para ele justamente te passar para algum profissional da área para tentar identificar qual tipo de transtorno que seu filho tem. Se o diagnóstico for TDAH, não vai ser o fim do mundo, pois você pode simplesmente trabalhar com seu filho para que ele mude este contexto e consiga fazer tarefas adequadamente. Existem vários tipos de transtorno que são explicados pela medicina, e que devem ser muito bem trabalhados e posteriormente relacionados pela medicina. Cabe a cada um de nós saber relacionar como tratar essas doenças, e existe sempre a participação dos pais neste momento. Pois você perceber que o seu filho tem um problema e deixar para que ele simplesmente resolva sozinho não é a melhor solução. Então você fazendo com que ele busque um profissional, a atenção adequada, faça com que ele faça algumas tarefas diferentes para que ele simplesmente não tenha este problema. Então, para você lidar, a ajuda do profissional é essencial. Claro que ele vai passar alguns contextos para que você possa evoluir com o seu filho. E isso pode justamente influenciar quando ele for realizar tarefas da escola. Pois com relação a essa questão do Covid, muitas atividades elas estão sendo feitas em casa. E eu acredito que tem pais que não têm a instrução adequada para repassar isso aos filhos, Tem muitas atividades que são bem complexas até mesmo para alguns pais. Então imagina você ter dificuldade de aprender e poder ensinar para o seu filho. Esta pandemia acabou dificultando bastante o processo de aprendizagem, mesmo sendo online, tem muitas coisas que os pais não conseguem repassar, Então existe sempre a atuação de um profissional especialista na área para ajudar o seu filho da melhor maneira possível. O máximo que os pais podem fazer é justamente seguir a indicação deste profissional. Afinal, os filhos hoje em dia eles estão cada vez mais difíceis de serem educados, e dependendo da idade da criança é mais difícil ainda, Pois tem algumas fases que o seu filho vai passar, você vai perceber que para ensinar é muito mais difícil, E com relação ao profissional da área, ele vai sempre te auxiliar, passando algumas tarefas simples para que o seu filho possa exercer sem ter problemas futuros. Isso vai ser trabalhado constantemente até que ele passe a conseguir fazer as tarefas tranquilamente, sem ter problemas, pois isso pode justamente dificultar a sua vida adulta no futuro. Então sempre tome muito cuidado para que isso não leve para o futuro. Eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais.
Quando uma pessoa possui uma capacidade muito menor que a maioria das pessoas da sua idade e isso a prejudica muito, é possível que seja um caso de TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e que tem como principais sintomas desatenção excessiva, inquietação e impulsividade. Todas as crianças e adultos são, em algum nível, inquietos, desatentos e impulsivos. Isso não quer dizer que essas pessoas tenham TDAH. Para identificar casos de TDAH, é importante que seja feita uma avaliação sobre vários aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, o diagnóstico demanda, entre outras coisas, que esses sinais ocorram em diferentes contextos, que sejam distoantes de pessoas da mesma faixa etária, sejam prolongados e prejudiquem consideravelmente a vida da pessoa. Os sintomas do TDAH surgem na infância e, na maioria dos casos, acompanham a pessoa até a fase adulta, embora os sintomas diminuam com o tempo. Como já falamos antes, várias regiões do córtex frontal do cérebro são importantes na regulação das emoções e do autocontrole. Pessoas com TDAH tendem a possuir um funcionamento diferente nessa região. O córtex frontal de pessoas com TDAH costuma ser menor do que o de pessoas sem TDAH e exibir níveis menores de ativação do que seria esperado em algumas regiões. Além disso, neurotransmissores importantes para o funcionamento do córtex frontal, tais como a noradrenalina e a dopamina, costumam estar presentes em níveis menores no cérebro dessas pessoas. O TDAH tem um forte componente genético, que pode ajudar a explicar essa diferença no funcionamento cerebral. Por exemplo, parentes de pessoas diagnosticadas com TDAH têm uma chance muito maior de também ter TDAH do que parentes de pessoas que não têm TDAH. Mas, ao que tudo indica, os genes resultam em uma predisposição para desenvolver o TDAH, embora outros fatores também possam ser importantes, tais como o consumo de drogas por parte da mãe durante a gestação. Um dos recursos mais comuns no tratamento do TDAH são medicações baseadas em um composto químico chamado de metilfenidato e comercialmente conhecido como Ritalina. A Ritalina tende a deixar a pessoa com maior autocontrole e concentração do que é normal para ela, e geralmente não leva a efeitos colaterais ruins. Essa é uma das razões pelas quais há tanta procura por remédios como esse. Mas o uso inadequado pode levar a efeitos colaterais como dores, enjoo, insônia e outros. Por isso, é uma medicação que só deve ser usada com a recomendação e o acompanhamento de um profissional competente. O não tratamento do TDAH pode trazer sérios prejuízos para a vida de uma pessoa. Algumas pesquisas indicam que pessoas com TDAH têm mais chance de ter um menor nível de escolaridade, maior envolvimento com acidentes de trânsito, abuso de drogas e divórcio. Como o diagnóstico do TDAH depende de informações subjetivas e potencialmente enviesadas, como o relato dos pais, erros de diagnóstico e prescrições inapropriadas de medicação são problemas que podem ocorrer. Mas realizar diagnósticos e prescrever medicações não são um problema. O problema é fazê-los de maneira inapropriada, assim como seria no caso de qualquer outro transtorno. Nas condições ideais, o diagnóstico e a medicação podem ser muito úteis. Com um tratamento adequado, boa parte das crianças chegam à fase adulta com menos dificuldades e melhor adaptadas aos meios em que vivem. Bom, infelizmente, essa questão do TDAH levando para a vida adulta pode fazer com que ela tenha problemas em se relacionar com outras pessoas, no trabalho e até mesmo no ambiente familiar. Então, se você conseguir diagnosticar isso cedo, desde que a criança era pequena, você consegue trabalhar para que os danos não sejam tão grandes lá na frente, né? Então, a participação do profissional é essencial neste momento. Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Sempre que eu estiver postando vídeo novo, você clicando no sininho, você vai receber no seu e-mail, beleza? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!